Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com o nosso City Esporte, o programa que você está se acostumando a acompanhar na City TV. City TV, a nova TV do Vale do Paraíba, canal 525 da Claro. Você nos acompanha também no YouTube e, claro, dentro do nosso aplicativo, você pode baixar o aplicativo e ter a participação e ter o acompanhamento em tempo real da City TV. Estamos aqui com o nosso programa City Esportes, trazendo sempre um entrevistado especial, contando histórias, falando a respeito da vida esportiva de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Falou sempre, hein? Aqui na City TV você tem o Dirceu Plenamente, tem os meus amigos Renato Zeca e o Nil, que estão aqui daqui a pouco, tem programa, vão gravar e também levar para o ar aí a programação sempre descontraída dessas duas figuras importantes aqui da nossa City TV. Acompanhe muita coisa interessante. Tem o Paulo Silva, o Zé Carlos Marajá e muito mais. Muito bem. E hoje, o nosso convidado muito especial, um ex-presidente do São José. Essa semana que passou, nós tivemos o São José eliminado do Campeonato Paulista da Série 2, o que é algo recorrente há muitos anos. Cadê o São José? Eliminado, perdeu, parou. Pois bem, e o São José de novo, né? Quando ganhou do Sertãozinho 5-0 semana passada, mas não teve jeito, porque a Ferroviária ganhou o seu jogo do Juventus, e aí o São José não se classificou. Mas é claro que a não classificação não foi exclusivamente nesse jogo, foi aí nesta reta final da Série 2. E o nosso convidado de hoje sabe bem o que é isso, viver o São José, trabalhar, as dificuldades, não era SAF, e ele tem um pouco ou muita história para contar para a gente aqui na edição de hoje do nosso City Esportes. Falo de Hélio Fontes, a quem eu recebo aqui realmente com muita alegria. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Carmo? Revê-lo. Como é que vai? O prazer é meu, Carmo. É um prazer estar falando com você. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Ô, Carmo, sabe que uma das coisas boas que aconteceu comigo no São José, que tem várias, né? Mas uma das melhores coisas que aconteceu foi essa amizade com vocês, principalmente com você e com toda a sua equipe, né? Que sempre tive essa admiração por vocês, e sei que vocês também tiveram essa admiração por mim. Embora vocês me elogiaram muito na minha presidência, eu sei que vocês foram até criticados por isso, mas isso eu não ligo, porque foi aquele sem noção que sempre tem lá no São José, que é o que mais tem. Mas isso deixa para lá, que esses não somam nada. Infelizmente, é pessoas que não somam nada lá no São José. E aqueles que às vezes tiram o sono da gente, né, Léo? Porque você procura fazer o que há de melhor e tal, e tem um ou dois que chegam ali e tá sempre criticando, né? Sim, eu tive acompanhando vocês nesses últimos dias mesmo, criticando vocês porque apoia a SAF, sendo que foi uma das, antes você me perguntava, uma das melhores coisas que aconteceu para o São José é a SAF, que se não fosse a SAF, como alguém de vocês da sua equipe comentou, hoje estaria aí numa bezinha e não iria cair, porque da bezinha não cai, porque senão, e outra aí, porque agora seria muito mais difícil, porque na época que caíram para a bezinha, escreviam-se ainda as 60 jogadores. Hoje só escreve 26, então ia jogar com esses 26 mesmo e não teria onde correr, né? Sempre tem gente que é contra tudo e contra todos, nada tá bom. Hélio, antes de falarmos aí do seu trabalho como presidente do São José no triênio 2008, 2009, 2010, seu trabalho e tudo mais, você é do Paraná, vamos contar um pouco da vida. Você é paranaense de onde? Não sou do Paraná, sou nascido em Minas Gerais, em Caratinga, Minas Gerais, e morei 17 anos no Paraná. Já que você deu esse espaço, até vou contar uma história aqui que é muito interessante que aconteceu comigo. Nasci lá no interior de Minas, onde até hoje não vai carro, lá não vai automóvel. Tem que ser de carroça lá ainda. Aí morei lá 17 anos no Paraná, e o meu nome, meu pai, o dia que eu nasci, ele não tinha mais o que escolher, por ser uma família de 18 irmãos, eu já era lá o 10º, já tinha Sebastião, José e todos os outros nomes da época. Aí ele falou, vou pegar um livro aqui, o nome que tiver no livro eu vou registrar esse menino. E ele pegou lá, achou lá, Hélio Marinzec, o pequeno aviador. E aí eu fiquei, meus irmãos chegavam a me chamar de Hélio Marinzec, eu fui para o Paraná imaginando que esse Hélio Marinzec seria um aviador da guerra, da Rússia, de qualquer coisa, né? E ficou nisso. Aí vim morar em São José, fiquei aqui morando e tal, aí fui morar lá no Jardim das Colinas, aí um dia conversando com um amigo, falou, você mora no Colinas? Moro.
Ah, lá também mora o Hélio Marinzec. Falei, mais um que tem o nome do Hélio Marinzec. Falei, não, esse é filho do aviador Hélio Marinzec. Falei, você está brincando? Falei, você está de brincadeira? Ele falou, é filho do aviador. Então, falei, é muita coincidência. Aí fui procurar esse rapaz lá. Cheguei lá procurando ele, ele falou assim, que bom você falar, eu vou falar com o meu velho que está lá no Rio. Eu falei, brincadeira, seu pai está vivo? Conheci o homem que me deu o nome. Quer dizer, foi uma coincidência assim, muito grande. Que foi uma história muito interessante. E eu morei, como eu te falei, morei lá no Paraná por 17 anos, trabalhei em rádio. Foi lá? Assis Chateaubriand. Outro fato curioso nesse caso também, que quem levou o Hélio Marinzec para o Rio, levou ele com todas as pompas, conheceu ele lá numa feira de aviação em Ribeirão Preto, aí falaram para o Assis Chateaubriand, esse menino pilota, e eu morei na cidade de Assis Chateaubriand. Então, essa é uma coincidência assim, muito grande. E lá no Paraná, como eu falei, eu trabalhei lá muito em jornal, em rádio, fui muito contato publicitário, então sou quase colega de vocês, assim, na luta, além da luta do São José, foi na luta de vender publicidade também lá. Assis Chateaubriand, que veio para a televisão, Chateau, o rei do Brasil. Isso, exatamente, muito famoso. Foi lá. E tudo mais. Lá em rádio você fez o que lá? Contato publicitário. E depois não tinha programa, não apresentava? Não, nada A Hora disso. Da Saudade? Não, futebol, nada. E nunca tive perfil para isso. Nunca tive perfil para isso. Mas vender, você vendia os comerciais? Vendia. Não, vendia. Inclusive, tem até uma história interessante, que eu tinha um companheiro meu, que a gente trabalhava junto na venda lá, né? E aí tinha lá uma grande loja, que até vou falar o nome aqui, que é de lá, não vai fazer para... É Casa do Cetalho, e era um turco muito pão duro, né? E ele tinha meia hora de programa na rádio. Aí eu lembro até os valores, eu lembro que estava em 8 mil reais, e a gente tinha que subir, porque tudo subia, né? Para 12 mil. E aí foi lá e ele falou, não vou subir, não. Era reais já ou era cruzeiro ainda? Era cruzeiro. Era 8 mil cruzeiro. Falei, eu não vou subir, não vou subir, não, eu não quero e tal. Aí voltei, falei, como é que eu faço com esse homem? Aí conversando com esse amigo, ele falou, não, vai lá, você dá um jeito. E aí eu peguei o carro na avenida, assim, estava indo, falei, como é que eu vou falar com esse cara? Aí cheguei lá e falei para ele, o negócio é o seguinte, conversei com a rádio, ela não interessa não, falou para você botar os textos aí, avulso mesmo lá na rádio e tal, porque esse valor não é... Ele, não, para aí, eu quero sim, a minha meia hora eu quero, pode fechar. Aumenta o valor. Fecha. Você achou uma maneira de dar o checkmate nele, porque não tinha jeito, ele estava irredutível. Mas é isso. Que rádio que era, Hélio? Oi? O nome da rádio? A Rádio Jornal de Assis. Hoje é a Rede Massa, hoje é a famosa do Ratinho, que comprou tudo. Pegou tudo lá no Paraná. Inclusive fiquei sabendo há poucos dias, porque eu procurava ouvir, assim como eu ouço vocês, né? Procurava na rádio, na internet nada. Eu falei, caramba, cadê a Rádio Jornal? Aí esse dia fiquei assim, a Rádio Jornal transformou em Rádio Massa. Eu falei, então foi isso. Essa daí que você aconteceu. Teve o prazer de trabalhar. Trabalhei. Fazer o seu serviço corretamente. De acompanhada, mas eu participava lá também com os amigos lá no estúdio, por ser contato. Mas de futebol, assim, lá você mexia com alguma coisa, jogava bola no futebol? Não, eu sempre fui muito ruim de bola, mas é engraçado como essas coisas estão no sangue, né? Eu, quando era garoto, a pena que eu não tenho, nem lembro onde está, uma foto, fundei o Clube Estrelinha, onde eu era o técnico, mas de técnico não sabia coisa nenhuma. Sabia dar camisa para a molecada e botar cada um numa posição. O goleiro era no gol, o centroavante era na área do adversário. Mas olha, não perdia para ninguém. Deu tão certo o time que ficou famoso na cidade. Não perdia para ninguém. Só amistoso. Você fazia amistoso, subia em cima da carroceria de caminhão. Era daquele tempo ainda que de vez em quando eu vejo os comentários na internet, era alugando o caminhão para ir em cima da carroceria e jogar na região lá. Essas histórias de futebol. Igual eu escuto vocês contar do Ouro Preso de Suzano, sou maneirense. Daí o Hélio está falando porque eu lá na Band Vale, né, na rádio 102,9, às 8h15 da manhã, temos o bate-papo esportivo, eu com o Cláudio Nicolini lá. Eu preciso trazer o Nicolini aqui para contar um pouco de história também. E aí a gente sempre fala, eu falo do meu europeu de Suzano, que nunca foi profissional lá é União Suzano não sei o quê, mas o europeu era melhor. E o Nicolini é com o São Manuelense, esse foi profissional, jogou inclusive Campeonato Paulista. E você veio para São José dos Campos, Vale do Paraíba, por quê?
Na verdade, eu vim primeiro para Valinhos. Eu cheguei a ter uma agência de publicidade em Valinhos, do lado de Campinas, uma região muito boa e tal. E meu sogro estava querendo vender uma casa. Você já era casado lá? Já era casado. Já vim. Já Meu primeiro filho foi nascido lá em Assis Chateaubriand. É natural de Assis Chateaubriand. Assis é uma cidade grande? Não, média. Chegou a ter 130 mil habitantes na época dos pequenos agricultores, nos centros de 70. Aí no centro de 80 tinha 55 mil habitantes. E aí ficou nisso. Porque a cidadezinha média, mas é polo de uma micro-região. E aí você veio para Valinhos? Então, vim para Valinhos, mas já com a intenção de montar um comércio com meu sogro. Com meu sogro ia vender uma casa que ele tinha lá em Vinhedo, para montar um comércio que ele tinha muitos filhos, os filhos trabalhando em fábrica lá, e a ideia deles era montar um supermercado. Aí eles queriam, porque eu tinha mais experiência, né, do que os filhos que trabalhavam em fábrica, e queria que eu fosse trabalhar, administrar para ele. Aí eu cheguei, já montei minha agência lá, vendi publicidade lá nos jornais lá, e fiz até junto com o assessor de imprensa da prefeitura, um guia da festa do Figo de Valinhos, que até hoje muito famosa, né? E aí de lá, daí ele vendeu a casa. Daí os amigos que já tinha madeireira, já bem sucedido lá, falaram, não mexe com o mercado não, isso é perecível e tá problema, vai montar madeireira, vai em São José dos Campos, que é uma cidade muito promissora, muito boa, vai para lá montar essa madeireira lá, que é muito bom, e vocês vão se dar bem. Falei, então tá bom. Aí meu sogro decidiu. Aí me chamou, vamos lá. Eu falei, mas por que você não leva seus filhos? E tal? Ele, não, eu quero você. Ele sabia, né, da experiência que a gente tinha. Aí viemos. Você trabalha mais. Aí viemos para cá, montei, fiquei com o meu sogro 6 meses, aí aquele monte de filho, tudo trabalhando de fábrica, já não deu certo, já não deu certo família. Aí fui tocar a vida sozinho, começando do nada na coragem mesmo, e graças a Deus consegui. Foi nos anos 80? Cheguei aqui em 84. A história com São José, eu não esqueço de contar, que inclusive quando eu contei para o nosso saudoso Alberto Simões, ele falou, ele lembrou, falou, mesmo, 84 São José ficou de licença. Jogou 6 partidas só. Não, acho que são 84. Ele só fez umas partidinhas de amistoso no começo. Amistoso. Ele caiu em 1983. Tá. E aí em 84 estava se reestruturando, mas daí eu vi que não dava certo, jogou umas 6, 7, parou. Mais amistoso, né? Porque eu fiquei sabendo que no campeonato que eu cheguei em agosto, eu já fui direto no Martins Pereira para saber, comprar uma cadeira e para participar. Daí falaram, não tem, então de licença do ano que vem. E aí outro fato curioso que eu senti que no ano seguinte, no primeiro jogo eu estava lá, já comprei ingresso de cadeira, né? Que sempre fui meio metido, né? Nem tinha muito dinheiro, mas não queria ficar lá no povo, queria sentar ali na nata, ali para ver como é que era essa coisa. Aí sentei ali, só escutava os antigos chegar aqui, vamos começar tudo de novo. Daí eu falei, então já o negócio aqui já foi famoso. Embora eu já tinha escutado as histórias também. São José viveu grandes momentos, tempo do Formigão, depois com o novo, ainda Formigão, né, já no novo estádio, né, saindo do Antônio Sais, indo agora para o Jardim Paulista, e 83 foi o ano da queda, depois de 3 anos brilhantes, né, São José disputando o Campeonato Brasileiro da Série A em 1982, disputando o Paulistão, ganhando todo mundo, e aí quando houve essa paralisação, em 85 foi voltando aos poucos. Como é que você chegou no São José? Como é que você falou, agora eu vou fazer parte do São José? Então, sempre torcedor, essa era daqueles que primeiro chegavam no São José. Você é São Paulino? Lá no Pará? Não, o contrário. Sempre joseense, sempre torci para São José. Você não torcia lá no Nada, Paraná, Curitiba, nada. O pessoal falava para me torcer, nada eu não torcia. Eu, inclusive, o contrário. Um dia eu lembro que até um amigo meu comentou comigo, falou, Hélio, você é engraçado, você só torce para o São José. Eu falei, só para o São José. Eu torcia só para o São José. Acontece, meu filho que virou São Paulino, porque ele pegou aquela época boa do São Paulo, que ganhava tricampeão, começou e daí levou, a mãe acabou acompanhando, as outras irmãs acompanhando, aí eu passei a ter essa simpatia. Por isso que eu falo de São Paulino, mas na verdade eu sou São José. E a chegada minha... Você começou a acompanhar e torcer por um time, então, já bem mais para frente, porque geralmente a gente moleque já começa a torcer por um time. Isso, eu nunca consegui, sabe por quê, Carmo? Porque eu gosto do bom futebol. Então eu não consigo, não adianta, o time tá muito melhor do que o meu, eu acabo tendo aquela simpatia. Não torcer, porque torcer não consegue, nunca consegui ser torcedor fanático. Até hoje não consigo ser torcedor.
José você simpatizou e falou Não, é porque eu sou bairrista demais. Se tiver um time do meu bairro, eu estou jogando contra qualquer outro time, aí eu estou torcendo para o meu bairro. Por isso que eu sou brasileiro, sinto muito, igual o Brasil está nessa dificuldade, mas eu torço, eu não deixo de torcer. E como você perguntou, a minha chegada no São José era isso. Eu pegava o radinho, era aquela alegria. Eu fico imaginando hoje que passou, depois que passa tudo isso, você acaba um pouco aquela empolgação, né? Mas era aquela alegria de o dia que tinha jogo do São José, domingo que tinha jogo do São José, eu já saía disso, o jogo era às 4, eu saía de casa 2 horas, abria o portão, eu já estava lá, pegava o radinho, ficava ouvindo vocês lá e dando uma volta, fazendo uma caminhada em volta do estádio, que podia, a cadeira, a entrada da cadeira era ali separada, você podia passar do lado da cadeira para depois entrar. E ficava ali dando volta, depois na hora que dava o horário eu entrava ali. E aí o São José naquelas fases, boa, outra hora ruim, outra hora péssima e tal. Eu falei, um dia eu ainda vou entrar num grupo aqui para ajudar esse São José, mas de fora. Você foi conhecendo pessoas ali do São José ou não? Não. Aí eu comprava assim, ingresso de cadeira, carnê, eu lembro na época do Henrique Ferro, eu comprei aqueles carnezinhos que eles faziam e tal, ajudava ali, mas nunca participei de diretoria nenhuma. Aí eu falava, mas um dia eu ainda vou participar. Aí, mais com um grupo, assim, querendo participar de um grupo que ajudasse sem estar ligado direto à diretoria, né? Vou formar um grupo. Aí, de repente, eu fiquei sabendo da fundação da Associação Amigos São José. E quem me falou foi o meu amigo Amir Fernandes, que eu já era amigo dele de pescaria. A gente pescava junto no Pantanal. Ele falou, olha, nós estamos com a Associação Amigos São José, o Fernando Evaristo. Mas você já foi nos anos 2000. Isso, foi quando fundaram... E naquele período você não pensou em ser conselheiro? Não, nada disso. Só torcedor. Mas querendo ajudar o clube querendo ajudar de alguma maneira, porque estudo querendo como fazer para ajudar esse clube. Aí, como eu estava dizendo, o Almir falou, não, nós estamos lá com a associação, os vereadores estão dando apoio, o Fernando Evaristo tá na presidência. Fui conhecer o Fernando Evaristo no baile lá que fizeram lá no Santa Rita, do acesso da 3 para a 2, quando fez. Aí que eu conheci o Fernando Evaristo, me tornei grande amigo dele e tal, e aí viajei, rodamos muito aí junto e tal, e aí passei a acompanhar a associação. Aí logo de cara eu tinha a madeireira, já procurei patrocinar, ajudar no patrocínio, placa, aí o Robertinho se empolgou, falou, não, já passa o cheque aqui, já pode botar a placa minha lá e tal. E fomos trabalhando. Quando a madeireira, o pessoal que está nos acompanhando, era a Delta Madeira. Delta Madeira. Infelizmente sofreu um incêndio. Pegou fogo, que era aqui. É pertinho aqui onde é o estúdio da CITV, na Bacabal? Isso, era Bacabal 140 aqui. É bonito lá, um prédio. Foi o prédio Edifício Delta. Meu amigo Jacomini, que comprou o terreno, me pediu permissão para comprar, e eu falei, pode comprar, você é meu amigo, não tem problema. E aí ele falou, Você ficou muitos anos lá? 30 anos. 30 anos. Foi a primeira madeireira, depois teve outra, mas foi a Não, sua primeira? foi a única, na verdade. Depois eu só mudei. Você foi para Tamoios ali, mas... Então, mas era Delta também. Delta também. Sim. Ali foi também com Delta Madeira. E aí você, como empresário, né, com a sua empresa, a Delta Madeira, você passou a ajudar também. Aí eu passei a ajudar, já colaborar ali e tal, né? Botando placa no estádio. Isso, placa no estádio. Liberando dinheiro para ajudar na viagem do ônibus. Isso, exatas coisas que ele disse sempre, que eu já tinha ajudado anteriormente, já tinha, uns anos atrás, tinha posto uma placa lá, mas aí mais efetivamente foi quando com o Robertinho. Aí estou ali ajudando, um dia eu entro no gabinete do Robertinho, ele fala assim, tem eleição, né? Falou, Hélio, você vai ser o nosso presidente. Falei, você está de brincadeira? Falei, nem pensa nisso. Mas aí, para chegar nesse ponto, a gente tem que voltar, que você falou, São José estava numa crise danada em termos de dinheiro, né? Sim. Subiu da Série A3 para a Série A2, voltou em 2006 com os meninos da casa, Marião, Chico César era o coordenador de esportes, o presidente era o Wilson Renato. O Wilson Renato. Aí com os jogadores da casa, Edinho, Renatinho, Claudio Honor, Vandinho, Felipe Nascimento, nossa, rapaziada boa da casa aqui, Glauco, Bruno e tal. E aí o time subiu, e aí em 2007 bateu na trave, quase subiu da Série A2 para a Série A1, com o Toninho Moura de técnico. Sim. E foi lá em Campinas. Foi, contra o Guarani lá. Estava lá e tal, perdeu 2-1 lá. E aí, nesse período, para 2008, foi fundada essa Associação Amigos São José, porque
o São José não podia receber dinheiro. Isso, foi fundado um pouquinho antes, foi em 2007. Foi fundado o seguinte, foi a ideia do José Luiz que descobriu que lá parece que no Pará o Remo, Clube do Remo, né? o Clube do Remo tinha arrumado esse modelo, criado esse modelo. Aí tiveram essa ideia. Eu sei o seguinte, São José ia ser desfilado, a história que eu sei, porque daí eu não estava ainda como presente, eu fiquei sabendo que seria desfiliado. Aí o Senato chegou lá nos vereadores e pediu, pelo amor de Deus, está sendo desfiliado. Os vereadores formaram uma comissão, entre elas o Walter Racho, Zé Luiz e Robertinho e os vereadores. Não houve nem oposição, né, os vereadores todos... Vereadores, o Zé Luiz sempre falava, vereador era 100% São José. 100%. Quando falava o assunto era São José, era aprovado por 100% do vereador, não tinha ninguém contra. Aí foram lá, fizeram uma vaquinha, pagaram e aí conseguiram... Foram na federação e pagaram a dívida. Os vereadores arrumaram esse dinheiro. Já arrumaram-se de parte de dinheiro, negociaram a dívida lá para pagar parcelado. E daí começaram os pagamentos, e aí foi o ano que, como você falou, que acabou subindo. Aí teve gente lá de São José, como sempre nós falamos dos contas, nós subiria com associação, com vereador, nós subiria do mesmo jeito, não precisaria da ajuda deles, não, é como sempre. Sei. E foi aí que surgiu a Associação Amigos São José, que depois, eu entrei depois, como eu comentei. E aí depois... a associação é que elegeu o presidente do clube? Não, tinha que ser o conselheiro. Mas aí o Robertinho, como a gente ia lançar um candidato da associação... Robertinho era conselheiro? Não, ele era diretor de futebol. Diretor de futebol. Mas como a associação falou, nós vamos lançar o candidato, porque a associação que está pagando tudo, que está fazendo tudo, nós vamos lançar o candidato. Vocês recebiam os patrocínios, dinheiro de federação, alguma coisa, vocês recebiam, vocês é que cuidavam, pagavam as contas do clube e prestavam contas ali? Sim, mas acontece que de dinheiro da federação não via nada, porque é tudo bloqueado. Clube, né? Tinha tudo bloqueado, então não podia vir nada, não podia nada entrar pelo São José. Inclusive, por isso que foi criada a associação. Nesse caso, eu lembro até, Hélio, de Justiça indo para o Martins Pereira no dia do jogo, para pegar parte dizia que era no máximo 30%, mas tinha dia que aparecia 3 oficiais de justiça diferentes, cada um pegava 30%. Esse dinheiro da renda, vocês não punham a mão? Teve dia que apareceu o oficial de justiça lá, cada um querendo 100%, querendo 300% da renda, mas negociava, o advogado negociava, ajeitava. Você tinha que deixar um advogado de plantão ali. Sempre. O doutor Guilherme Bellini estava sempre trabalhando. O doutor Guilherme estava lá sempre negociando. E você falou, e a renda, inclusive por isso que surgiu a Associação Amigos São José, e nós tivemos a felicidade, quando eu entrei já tinham acertado o contrato, o nosso grande patrocinador, inclusive eu tenho que sempre agradecê-lo, é o Vale Sul, através do Wagner, que não gosta nem de aparecer, de falar, mas foi ele que me manteve lá na associação, na presidência do São José, que com o patrocínio dele, que era muito grande, e ele que patrocinava, que conseguia... E esse dinheiro era do patrocínio ia para a associação e a associação pagava. De tudo. E a associação pagava jogadores, pagava as despesas, a renda do jogo ficava grande parte lá, mal para pagar a arbitragem e mais a despesa. E o que sobrava ia lá para o oficial de justiça, já batendo dívidas aí. Daquele seu tempo, você lembra de como é que era a dívida do São José, de valores? Não, valores a gente nunca... Era tão grande... É sempre muito relativo, tem mais, tem menos. Porque tem... O Dorival Júnior, até hoje tem uma ação para receber do São José? Sim, o Toninho Cecílio. O Dorival eu não sabia, o Toninho Cecílio eu sei. O Dorival Júnior tem uma ação de 87, da segunda vez que ele passou aí. Então, não tem como se calcular, né? Porque ações... E fora os tributos também, né? Muitos tributos também que tinha, então tem muito, muito grande. Mas voltando lá, comentar da minha chegada da associação, eu falei do Robertinho, quando ele falou que você vai ser presidente, eu falei, mas de jeito nenhum, nem penso nisso e tal. E aí o negócio foi crescendo, e o negócio foi ganhando volume e tal, e aí eu falei, daqui a pouquinho aparece mais uns 3, 4 querendo ser presidente aí, já nem lembro de mim mais. E aí foi crescendo, meu nome, até um dia que nós estávamos na reunião lá na Câmara, eu lembro que estava Oscar, estava Almir, estava os vereadores e tudo, aí falaram, quem que vai ser o nosso presidente? Aí falaram, ele já está escolhido, já está definido e tal. Eu falei, mas eu não. Aí o Walter falou assim, claro que é você acha que vai ser um vereador, é um empresário igual você.
caramba, não tem jeito. Falei, Vai sobrar pra mim. agora eu Como é que eu acho vou que... explicar para a esposa, Eu para os falei, filhos? a primeira coisa que eu pensei, falei, a esposa não vai Não vai aceitar de aceitar. jeito nenhum. Mas os filhos eu sabia que daria apoio. Aí um almoço do domingo, falei, falei, pessoal, querem que eu seja presidente de todo jeito. Aí os filhos apoiaram, aí a esposa não teve muito o que falar, e aí eu fui. E confesso a você que foi um aprendizado muito grande, foi uma satisfação muito grande, como eu disse no início, a amizade que eu criei com vocês e com tantas pessoas boas e tal. Então foi muito bom. É pena a gente perder o dinheiro, como diz, porque acaba perdendo. Porque Mas não, peraí, aí você está indo na contramão. Dizem que presidente entra no clube só para roubar. Você não roubou nada? Não. Nenhum presidente, com exceção desse escândalo que tem aí, que pode até que ser, como que vai roubar do São José se ele não tem nada? Você que põe no bolso. Né? Exatamente. O Oscar Constantino, dono da SAF aí, né, que está cuidando, ele brincou uma vez falando assim, eu descobri um jeito do presidente, do empresário, ficar milionário com o futebol. Como é que é? Ele sendo bilionário, porque daí cai para milionário, que ele vai perder muito dinheiro, que gasta muito, né? Ele falou isso, né? Não, é bem assim mesmo, porque, inclusive, quando eu estava lá, até tinha gente, Hélio, mas você está gastando dinheiro com o São José. Falou, tem hora que não tem jeito, você precisa de registrar o jogador, você precisa registrar o jogador. Não vai registrar, porque o time não vai entrar em campo. Põe o dinheiro do seu bolso para receber depois. Até o Lúcio mesmo comentava, no tempo do seu Hélio, que era bom, passar lá, pegar o checão e ia para a federação aceita, o cheque sendo o presidente, elas aceitam. Então, mas depois andei recuperando alguma coisa e tal, eu recuperei grande parte, mas você acaba perdendo, não tem como. Não perde esses que não tem nada, que entra lá sem nada e fica lá iludido, então acaba saindo. Quem foi seu vice? O Celso? Não, era o Adilson e o Penelope. O Eduardo. O primeiro vice era o Eduardo Penelope, e depois o Adilson. Aliás, o Eduardo Penelope deu uma subida aí, né? Mas depois que ele se iludiu lá de levar o geleia lá e viu que ele só parece que sobrou para ele, fiquei sabendo. Aliás, no próximo bloco, quero perguntar para você por que os presidentes e ex-presidentes somem do clube. A gente vai falar sobre isso. Porque é o seguinte, gente, estou conversando aqui com o Hélio Fontes, ex-presidente do São José Esporte Clube, um apaixonado, como ele disse, aí pelo futebol da Águia. Durante 3 anos esteve à frente da diretoria executiva do São José, comandando o futebol da Águia do Vale. Daqui a pouco a gente vai falar dos resultados, dessa história também. O presidente some, ele aparece de vez em quando no estádio lá, mas a maioria some, parece que não quer mais saber do clube, fica desiludido, o que é que acontece, saber também da opinião dele sobre SAF, sobre o atual momento do São José. Daqui a pouco a gente volta, fique ligado, estamos conversando aqui com Hélio Fontes, ex-presidente do São José, nosso convidado especial de hoje. E nós estamos de volta com o City Esporte aqui nesta terça-feira na City TV. Olha, se você tem a Claro aí na sua casa, Claro TV, vai sintonizando aí, canal 525. Você passa aí 517 a Globo, 520 a Band Vale. Quando chegar no 525 é nós. Somos nós. A City TV, você acompanha toda a nossa programação e o esporte, o nosso programa, toda terça-feira, 7 da noite. Depois você acompanha também as reprises, como dizia lá o Odair Batista, tá certo? E nos acompanha sempre, nos prestigia aí. E hoje o nosso entrevistado muito especial, meu amigo Hélio Fontes, ex-presidente do São José Esporte Clube. Ô Hélio, na primeira parte que você contou da sua vida, falou da chegada no São José, eu parei falando que eu ia te fazer uma pergunta referente aos ex-presidentes da Águia. Eu conheci desde o já falecido Fauzi Metteli, que foi o primeiro presidente que eu vi, dirigindo o Formigão, campeão da Série A2, que não subiu em 72. Quem ficou muito famoso, Laerte Pindacunha, Pedro Ives, né? Wilson Renato, Carlinhos Lourusso, tantos e tantos presidentes, e o Arnaldo Pardal, e tantos presidentes que passaram pelo São José. E o próprio Wilson Renato, que veio antes de você. E normalmente, quando esse pessoal deixa o clube, o Hélio, não vai mais ver jogo de São José, não aparece mais, parece que fica meio ressentido, parece que não se sente bem-vindo no Martins Pereira. Você eu vejo. De vez em quando você passa, vai lá na nossa cabine do Pará dos Esportes, a cabine Alberto Simões do Martins Pereira, mas você também não vai tanto mais. Por quê?
Na verdade, eu estava indo logo No começo que você no começo, se eu saí, lembra que era o Robertinho, nossa Robertinho. equipe e tal, tudo. É que Mas vocês depois. mantiveram o grupo lá, né? Mantivemos. O grupo ficou mais 3 anos, né? Mas aí, quando teve aquela eleição que chegaram à conclusão que nós não servíamos, que não, graças a Deus, tiramos esses políticos daqui, a mesma pessoa que falou isso, depois se arrependeu, correu atrás dos políticos e pedia com o chapéu na mão, como diz, né? Porque Essa foi a nesse. eleição de 2013, lá que elegeu o Benevício Fernandes do Isso, Gelé, que seria uma chapa com o Fernando Evaristo e o Francisco César, que isso, era a chapa de vocês, isso, era a nossa chapa. com E ele, o apoio do prefeito Carlinhos Almeida. não, na verdade o Carlinhos disse para ele, o segundo Geleia, o Carlinhos falou que ia apoiar quem vencesse, mas ganhasse. sabia que ele ia apoiar o vereador estava com ele, né? Então, Tudo levava a crer que a sua chapa lá, que seu grupo seria o vencedor, estava tudo certo. Aí, de Sim. repente, perde a eleição por 2 votos lá. porque eles ficaram correndo atrás de coisa que não fizemos, né? Que o nosso grupo não fez. Ficar correndo atrás de gente que fiquei sabendo falar que até que gente que já tinha morrido. Tinha buscar o título dele lá para votar. Buscaram o título, fizeram. E nesse dia eu falei por umas 2 vezes pro Geleia, torça para você não ganhar mais. Falava no fundo da alma, porque eu sabia que ele não ia ter condição nenhuma, eu sabia a dificuldade que ele ia ter. Mas ele todo empolgado, animado, feliz da vida, que eu acho que está feliz até hoje, porque para ele é uma honra ter sido presidente de São José. Eu vi ele dar carteirada na posse do Robertinho lá, com o deputado. Eu já fui presidente de São José. Então é assim, eles acham assim a grande importância ser presidente. Não quer saber se o time vai bem. Para você foi uma grande importância? Foi uma satisfação. Mas Foi uma satisfação, como eu falo, com o aprendizado, com a gente aprende no futebol, as amizades, né? E o clube que eu torço. Agora, você dizer a gente não ir, depois não foi por causa disso. E depois já passa um tempo, você acaba ficando um pouco afastado, desanimado. Ex-jogadores, Hélio, até muitos ex-jogadores são comentaristas de futebol hoje aí nas grandes emissoras. Nos times menores, se você pega um ex-jogador do time da casa, muitas vezes, nós já tivemos, não vou citar nome aqui, 2 ou 3 possibilidades, mas o jogador, ele chega lá para comentar, o ex-jogador, no meu tempo não era assim, porque não deram chance para o meu filho, aqui podia, fica meio ressentido, aí acaba, parece que traz a coisa que não deu certo para ele naquele momento ali, então acaba não tendo uma pessoa para comentar o jogo, para participar, até com uma visibilidade diferente, né? Vocês, por exemplo, você fica chateado, quem está lá agora não está fazendo nada que eu queria que fosse feito, e uma decepção com o que vem pela frente acaba afastando? Na verdade, como eu disse, a decepção foi naquela diretoria que levou o time para a última divisão, inclusive deixando de escrever jogador, esquecendo de escrever jogador, aí um jogando culpa no outro. Então, essas coisas deixou a gente muito chateado. O clube que a gente lutou tanto para deixar nessa situação. Vocês deixaram o clube numa boa situação, muito, numa situação excelente, né? Deixamos ele na primeira, na A2, né? Tentando subir por diversas vezes, né? Então, aí deixou a gente um pouco chateado. Mas hoje, depois passado aquilo, não. Depois que voltou, aí voltou mesmo, o Robertinho voltou lá para dar uma força e conseguiu, depois que chegou o grupo do Oscar, conseguiu subir e tal. Então, a gente hoje está animado novamente com o São José. Então. Aquele grupo da Associação Amigos de São José, com vários vereadores, empresários, aí vocês desfizeram o grupo, aquela associação não passou, quando vocês saíram, não trabalhava mais com São José? Não, ela parou de... Ela parou justamente quando terminou o mandato do Robertinho. E um pouco antes já começou a esfriar. Você ficou 2008, 9 e 10. E o Robertinho 11, 12 e 13. Isso. Então, e aí ela começou já a esfriar, porque começou as dificuldades, né? Muitas dificuldades. Como eu comentei do Vale Sul, o Vale Sul parou com o patrocínio. Eu ouvi uma conversa, não sei se é verdade, que um dia o Wagner ficou chateado. Eu sei que o Wagner é muito melindroso mesmo. Ele ficou chateado que o Robertinho falou que os empresários não apoiavam. Tanto é que deve ser verdade, porque ele me ameaçou de cortar o patrocínio quando eu estava na presidência ainda. Aí ele falou que ia cortar, aí ele
aí correu lá o Fernando, não foi nem eu que fui, foi o Fernando e o João Scarpa foi lá, conversaram com ele, bateram papo, ele manteve. No dia que terminou minha presidência, ele cortou o patrocínio. Então, eu acredito que talvez seja alguma mágoa com o Robertinho, ou foi coincidência também, não sei, pode ter sido. Mas aí cortou, aí já sem aquele patrocínio. E ele era aquele patrocínio que vocês não podiam perder. Não, de jeito nenhum, era o maior patrocínio master mesmo, mas muito bom, não vou falar em valores hoje aqui, mas um patrocínio que praticamente pagava a folha, então era um patrocínio muito bom, então foi ele que nos segurou na presidência. Sem ele lá, não sei se eu teria abandonado, porque não ia ter como conseguir. Já teve que pôr do bolso, como você falou aí, buscando os parceiros também, né? Sim. Sem um patrocínio. O Eli, futebolisticamente, em 2008 vocês mantiveram o Toninho Moura de técnico, não foi tão bem, 2009, 2010... teve, acho que foi 2010, um bom momento também no campeonato, chegando perto para subir. E o que faltou com acesso lá? Porque a gente vê todo ano, esse ano foi a mesma coisa. São José parou aí, ganhou do Sertãozinho, mas parou antes porque não ganhou do Juventus, não sei o quê, e de novo vai disputar a Série A2 no ano que vem. E todo ano está assim, já teve pior, obviamente. O que faltou naquela época para um acesso? O que falta sempre é aquele detalhe. Agora eu não estou lembrado o ano, acho que é 2000, deixa eu lembrar aqui, 2008. Não, 2008 foi o que você falou, né? Aí nem classificou, chegamos perto. Aí em 2009, que aí montamos aquele time com 2009 é o ano da invasão de Americana. Um detalhe da invasão de Americana. Aquela invasão foi graças ao meu esforço aqui que eu comprei Para quem não sabe, ela me permite que explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Em 2009, São José entrou na reta final no quadrangular de acesso e no último jogo pegava o Rio Branco em Americana e precisava ganhar. Ganhar, subia. E aí, acho que foram uns 2.000, 3.000 torcedores de São José para lá, né? Houve uma invasão lá na parte, foi muito bonito aquilo lá, né? Sim. E aí vocês ajudaram demais a arrumar ingresso, ônibus... Sim, tudo. Não, isso que eu ia comentar. A diretoria, eu e a minha diretoria, trabalhamos demais. Eu comprei os ingressos, comprei 500 ingressos da diretoria da Americana, que na verdade eu falei com o presidente nem estava quase sabendo do jogo, porque era uma empresa terceirizada. Ele falou, é os terceirizados, aí eles que cuidam, não é comigo. Aí deu o telefone da pessoa, ele estava em São Paulo, eu liguei. A pessoa estava em São Paulo, eu liguei lá, peguei 500 ingressos, foi vendido aqueles 500 ingressos, aí peguei mais 500 ingressos, paguei todos esses ingressos, paguei do bolso, lógico, recuperei, não fiquei com o prejuízo todo. E no dia do jogo, de madrugada, o João Scarpa, a esposa dele, estava lá arrumando um ônibus, lotava um ônibus, ele ligava para a empresa, mandava vir outro ônibus, e foi chegando o ônibus, foi aquela invasão que disseram que lá em Americana, os caras perguntaram se era o Corinthians que estava indo e jogar lá, não, e era São José. Então, deu, acho que mais, porque eu sei que depois muitos amigos foram de carro, compraram ingresso lá na hora, então a gente vendeu 1.000 ingressos, então deve ter tido umas 2.000 pessoas lá mesmo no dia. Então foi uma das coisas que nos orgulha muito. Naquele ano de 2009 que você trouxe o grande esportista do basquete, o professor Edivar Simões, para trabalhar no futebol com vocês, foi esse ano? Isso, exatamente. Foi aí onde eu aprendi. Que veio o Walter Ferreira de técnico. Isso, foi onde eu a gente foi até comer uma pizza lá no Augusto, lembra? Eu, você, o Paulo Roberto de Paula, o Edivar e o Walter Ferreira, você nos apresentou, a gente conversou Foi lá. isso sim, então o Edivar já estava conosco, né? Foi com ele que eu aprendi muita coisa, porque ele já tinha trabalhado no Corinthians, no Palmeiras, e aí nós trouxemos o Walter quando chegou aqui, até a reunião foi aqui na minha madeireira, não esqueça que estava eu, o Edivar, o Robertinho e o Walter, e aí ele falou, não, eu animo, sabendo que o Edivar está aqui, está um nome forte, e aquele time daquele ano foi eu, o Edivar e o Walter que montamos o time. Aí o Walter dava os nomes, eu estudava, eu ia direto na internet pesquisar, ver se tinha jogado mesmo, se sabia, já tinha passado o histórico do jogador, e ali a gente, numa conversa muito boa, a gente acertava, e acertamos um time que o time deu liga, né? Você vê que foi um time que no começo começou muito bem. Nossa, depois foi quando o Renato Santiago fez o gol do meio do campo lá contra o São Bento, lá em Sorocaba. Foi também, foi. Foi esse ano. Foi esse ano. Com o Walter Ferreira, era com o Walter Ferreira. Isso, exatamente.
E eu fui. Começou muito bem E mesmo. foi muito bem. O próprio esse acerto que eu falo dessa montagem do time, na hora de definir o time da Série Foi A2, quando vocês trouxeram aquele zagueiro Ferron. Que Ferron. era muito bom, o Éder Lima. O Ferron foi tudo indicação do Walter. O Éder Lima, que depois se tornou um grande Santos. jogador, chegou aí no Santos. O Ferron também. Na O Ferron Ponte Preta, chegou, ficou um o Ferron tempão. chegou da China, inclusive, por isso que eu falo que a conversa era muito produtiva, porque o Ferron chegou da China, tinha ficado 3 meses, 6 meses na China, e o Walter, ele ia para Rondonópolis encontrar a noiva dele. E o Walter falou, não, você vai ficar aqui, vai treinar até dezembro, em dezembro você vai lá, passa o Natal e tudo, depois você volta, ele querendo ir para lá. Eu falei, Walter, o cara estava na China, você é longe da noiva, você vai deixar ele aqui, deixa ele lá primeiro, e depois ele volta. Aí ele liberou, daí ele falou, liberou. E o caso do Renato Santiago também, o Walter não queria. Ele falou, não, o Renato Santiago eu não quero, porque vai me dar problema, que ele vai para a imprensa, vai falar aí, eu não quero. Eu falei, não, Walter, pode ficar tranquilo que ele não vai te dar problema não e tal. Aí ele falou, então tá bom, vou ficar com ele. Mas falou pro Renato, ó, liga pro presidente, foi graças a ele que você tá ficando aqui. Daí o Renato me ligou também. E foi assim, a gente trabalhou muito naquela montagem daquele time, por isso que quando eu vejo vocês criticar montagem de time, que é muito importante, e é mesmo, porque nós conseguimos montar e o time deu liga e nós começamos um campeonato avassalador, que inclusive eu não esqueço que e depois eu vi, não sei se foi no Futebol Interior ou algum outro site, dizendo São José puxa uma enxurrada de rios, que era o São José, e depois era Rio Claro, Rio Branco, então, e era enxurrada de rio atrás, né? Então foi assim, foi um e naquele trabalho... ano aí depois o Walter acabou saindo no meio do campeonato, normal, o time Isso, deu uma queda e ele saiu. Perdeu do Rio Branco aí 3-1. Aí vocês trouxeram o Edmilson Jesus, que estava bem no Flamengo, tinha feito bons trabalhos, e levou o time para as finais, né? Foi onde levou para a Americana. Mas a gente sabia que a Americana seria difícil. Era difícil, porque tinha o Lincoln, que era um jogador que estava cotado para ir para o Santos, o Romarinho, que foi para o Corinthians, e outro detalhe também... Aquele meio-campo lá, o Jordi... Isso. E mais um detalhe, a gente teria subido naquele ano se o Rio Branco ganha do Sertãozinho, o que a gente ia fazer? A gente ia mandar umas 10 caixas de cerveja, beber cerveja a semana inteira lá e ficar com as pernas mole. E a gente já ia falar para eles, vocês já subiram. Deixa nós subir, não vem com gracinha para o nosso lado, não, que vocês querem seguir na carreira e tal. Nós íamos conversar com eles, aí a gente tinha a chance de subir, mas eles foram lá e perderam para o Santãozinho. Aí eles tinham que ganhar de nós. Então acabamos, não conseguimos ganhar lá. Então, porque infelizmente. vocês começaram perdendo do Rio Branco e depois perdeu do União São João. Aí ganhou do Sertãozinho, perdeu do Sertãozinho, ganhou do União São João, e aí foi para essa última rodada vivo, mas, né? Sim, sabendo que... Esse foi o bom ano, do 2009, né? Porque 2010 já foi mais ou menos, já não chegou tanto. Não, daí foi também acho que 2000... Era o time do Edson só? Começou foi com... bem sim, que chegou... Começou com... As finais com o Guará, com... Começou com o Fael Júnior. Fael Júnior, aí montou aquele time que vamos subir e tal, e aí começamos bem também, mas aí depois no final mas no também... quadrangular final, você classificou na última rodada, quando ganhou do União São João aqui de 4-1, né? Isso. E depois foi para... começou ganhando do União São João. Começou do União de São João aqui com 4-1, que era vocês eram o 8º do grupo, o União era o primeiro e tal. E aí, opa! Aí ganhamos aqui de 4-1, o Pardal arrebentou naquele dia, deixou o Renato Santiago um monte de vez, consagrou o Renato Santiago mais jogando ainda. Muita bola. Muita. E aí nós fomos para Bauru, não sei se ele lembra, chegou em Bauru. Aí Bauru, na hora que nós estávamos virando, falou, opa, saímos com empate, ótimo, 3 pontos, mais 1 ponto. Na hora que está saindo, o goleiro vai lá. Tromba no Ferron? O Cavacchioli, né, que depois ficou famoso. Ficou famoso. Jogou no Grêmio, jogou na América. Foi campeão lá no Sul, pelo Novo Hamburgo e tal. Aí ele sobe na bola, eu já tinha visto ele fazer 2 vezes. Subiu, deu aquela enroladinha, na hora que ele subiu na terceira, deu aquela enroladinha, os caras fazem o gol. Aí nós falamos, caramba. Aí 46 voltamos. Aí vamos jogar contra o Guará. Perdemos o Guará lá. E lá eu sabia que era difícil mesmo. O que ficou ruim lá para mim foi aquela expulsão do Roberto, aquele meia. Isso. Que depois apareceu no Guará no outro campeonato. Aí foi mais aí, e outra, quebraram também o Pardal. E aí o próprio Ferreira, que depois trabalhou no São José, ele falou... Ferreira. Ele falou, mandei quebrar, mandei dessar o Guatambu nele.
tira ele do jogo, senão ele vai acabar com a gente. E aí, mas mesmo assim, com tudo isso, quando chegou em São José, o jogo de São José foi outra invasão, né? Que foi até que nós vendemos 13 mil ingressos, Isso. quando deu 10 mil lá, a polícia mandou ver aquele tumulto lá de gente circulando, a polícia mandou fechar os portões, aí fui criticado, eu cheguei na televisão lá explicar para vocês, o Ministério Público me convocou, me ligou, né? Não chegou a convocar, o promotor público me ligou para saber o que tinha acontecido. Mas tinha espaço para todo mundo lá? Tinha, era porque só... naquele tempo cabiam 15 mil torcedores. Sim, era 13 mil que nós tínhamos vendido de ingresso, aí legal que nós vendemos demais. Não, era só todo mundo sentar, mas ficou aquele tumulto. E naquele jogo também, eu lembro que o São José também estava ganhando de 1-0. E aí, mas eles iam para frente, eles vinham do contra-ataque. Falei, já nós vamos tomar um gol, em vez de segurar ali no meio de campo e tal, e explorar os contra-ataques, não. Se empolgou a torcida empolgada, foi... Porque começou o jogo, aqueles Lino, zagueiro que jogou no Guarani, fez 1-0 para o São José. E aí o jogo foi, o goleiro do Guarani era o Jailson. Que brilhou no Palmeiras lá e tal. Isso, E aí o jogo ficou na mão de São José, estádio lotado, todo mundo e tal. Empurrando, e aí o time do Guarani teve um jogador expulso. Ganha o jogo. E aí acho que se perdeu e quem empatou o jogo foi o Renato Peixe. Isso. Sempre fazia gol contra o São José, né? Sim. Então, mas aí foi o que eu falei, a empolgação. Eu senti lá da cabine, eu olhava e falava, não, eles vão acabar tomando um gol, não é hora de segurar e nós ir para tipo contra-ataque, não deixar dar o contra-ataque para eles. E mais a torcida empurrando, falei, aí quando tomou o gol, eu falei, não tem mais jeito. E aí foi onde dali depois teve mais um empate com o Noroeste também e terminou. Mas, na verdade, então, dos 3 anos que você comandou o time como presidente, tirando 2008, que o time não se classificou, foi nono entre os 8, não entrou, dos outros 2 anos bateu na trave. Sim, foi. E de remontagem de elenco, né, Hélio? Porque isso também que é uma dificuldade. Você não consegue manter um elenco. Não tem como, porque como é que você vai ficar pagando o jogador? Mas você vai ficar pagando não tendo jogo e pagando o jogador na entre safra aí, como diz. Então não tem como. E a Copa Paulista que vem depois é muito deficitária, né? Sem você não dúvida. consegue manter. Exatamente. Então você quando mantém a Copa Paulista com valores mais baixos, como eu acho que vai acontecer agora novamente com o São José. Espero que não, espero que aquilo que vocês falam, que o Oscar dá uma reforçadazinha, porque é muito interessantíssimo ganhar essa Copa Paulista, como já aconteceu de ganhar, de aquela sorte da Portuguesa não querer a Série D e ir para uma Série D, porque o negócio hoje, como vocês sempre comentam, o negócio tem que ser competição nacional, tem que ser competição nacional, e o Campeonato Paulista tem que esquecer. O Hélio, e aí você fala desse momento aí, a gente vê a SAF comandando. O que te parece, qual é a sua impressão, a sua opinião sobre esse trabalho da SAF aí? Foi aquilo que precisava ser feito, senão não continuaria? O que você entende desse trabalho aí? Tem que continuar e tem que continuar trabalhando. Sim, esse negócio o pessoal fica criticando porque não sobe, subir é uma consequência, infelizmente. Não é? Se fosse assim, então por que os outros não subiram também? Por que o 15 não subiu? Por que a Água Santa não subiu? Todo mundo quer subir, dizer que não querem subir. Limeira, não querem subir. Quem é que não quer subir, gente? Se subir, porque quer vender o jogador. Se vender o jogador com o time o jogador nem é do São José, não, mas vender jogador da base. Da base. Mas se o jogador da base for de um time da A1, ele é muito mais valorizado, então ele vai ser muito mais valorizado, muito mais vitrine para ele do que ser no A2, então o que mais quer é subir, é que não consegue, que é difícil mesmo, é difícil acertar, não é uma ciência exata, futebol não é ciência exata. Você então monta um time forte, que chega como favorito e às vezes não leva. Então, como eu comentei, tem que dar o maior apoio para a SAF, mesmo aqueles que são contra, tem que apoiar, porque senão o que vai acontecer? São José vai cair num geleia da vida e vai virar uma bezinha novamente e não vai cair da bezinha porque não tem decência. Não tem decência. E em termos de estrutura, né, Hélio? Quando você pegou São José, o Martins Pereira da Prefeitura, você não tinha CT, você tinha que pedir campo emprestado de times da cidade, ajuda da Secretaria de Esporte para arrumar lugar para treinar, ônibus, refeição. Hoje tem tudo lá, né? Sim, não, assim como pedir patrocínio, tem que implorar para esses times arrumar o campo para treinar, mas não pode, vai estragar meu campo, que eu tenho campeonato no final de semana. Chegou o absurdo, não vou falar o nome de
A pessoa que de São José está treinando e ele está lá no meio do campo, consertando o campo, pisoteando o campo, arrumando onde estava Gramado que tá pisado. soltando. Então, era uma humilhação muito grande. Então, o São José sempre viveu humilhado. Menos agora, quando está a SAF. Com a SAF agora não tem. O Robertinho da padaria falava isso para nós, né? Que ele cansava de pedir R$ 2.000 para o empresário, 1.000 para outro, 3 para outro, 4, para juntar dinheiro para pagar a viagem longa, para poder dar uma estrutura melhor. Você, né, viveu isso também, com essa dificuldade. Quer dizer, hoje não se passa. Quer dizer, é muito diferente. Hoje vive-se um estágio bem mais profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje está totalmente profissionalizado. A gente acompanha, né? Porque acompanha o comentário, você acompanha a internet. Hoje na internet você sabe tudo, né? Então o que a gente acompanha é só isso, só os cornetas mesmo aí falando, mas esses vão ter sempre, não vai acabar nunca. Isso é, né, aqui no São José, nos outros times do interior, nos times grandes, tanto assim, aqueles que são sempre o contra. Temos que tem a solução para tudo, né? Sempre. Mas você fala para ele, então assume o clube. É assim, não, é igual um famoso do São José, de conselheiro, amigo seu lá, que eu tenho um projeto, na época ele comentou com o outro segundo, vai ser presidente, mas ele tinha um projeto para o presidente. Projeto, um engenheiro, qualquer engenheiro aí, faz um projeto para ligar uma ponte daqui do América do Sul na África em 10 minutos. Agora projeto é fácil, agora vai fazer quantos milhões, quantos bilhões, trilhões que é para fazer, então projeto é muito fácil fazer projeto, mas quero ver executar, então é isso. A sua impressão também é que com a SAF aí, trabalhando dessa maneira correta, tem o acesso daqui, sei lá, pode ser o ano que vem ou no outro, e entrar nesse calendário nacional. Porque eu tenho a impressão, velho, que se vier mesmo, o time subir para a Série 1 e pegar uma Série B de brasileiro, isso aqui vai explodir, viu? O torcedor gosta, né? Sem dúvida, e vai acontecer isso. O Bruno comentou isso no último jogo e vai acontecer, uma hora vai acontecer isso. E quando ele subir, ele vai estar estruturado que pode manter, que tem tudo para manter. Diferente do ano que você comentou que se nós tivéssemos subido, teríamos caído, com certeza teríamos caído no outro ano, porque não tinha, continuava sem estrutura. Agora não, agora eles têm toda a estrutura, então se subir eles vão ter muito mais patrocínio, eles vão ter toda a estrutura para manter. Então, com certeza, uma hora vai acabar subindo e vai manter, com certeza. E o estádio, por exemplo, ele foi agora aprovado, vai ser uma das subsedes para o Campeonato Mundial de Futebol Feminino no ano que vem, né? Foi aprovado pela FIFA. Vão escolher ainda não está 100%, porque está entre os 38, mas está de 200 e pouco, ele está entre os 38. Porque o pessoal da FIFA teve aí, já teve aquela vistoria, como em 2014, quando o estádio foi reformado para a Copa do Mundo masculino, mas não foi aprovado, né? Sim. E agora, já num estágio maior, sob o comando do Grupo Oscar, já teve jogo da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20, teve um bom público. E aí, se vier para o estádio e para a cidade também, é um ganho interessante, né? Muito. Vai ser, hoje, como eu falo com a internet, vai ser divulgado no mundo inteiro. O mundo inteiro vai saber que tem uma seleção aqui. E o futebol feminino, como está hoje, também muito valorizado, né? Então, com certeza, vai ser muito importante. Outra coisa que você tocou no assunto e também que comenta que o Oscar quer o estádio Martins Pereira para ganhar dinheiro. O que gasta-se de dinheiro no R$100 mil por mês é o custo do estádio para manter o estádio. Não arrecada nada, então... O que eu acho que ele tem que fazer lá, e a ideia dele, né, é fazer o restaurante junto ali, igual a Bragança Paulista, no antigo Marcelo Stefani que a gente vê lá. E depois fazer shows, fazer né? show. Mas é a ideia dele, acho que é só está estruturando. Do estacionamento, a ideia era isso que ele me falou no começo, ter um prédio ali para poder ter também lojas, né, para poder vender, não só loja do São José, com as coisas do São José, a loja da Águia, por exemplo, que hoje é lá no Calçadão, mas ficando ali no estádio Martins Pereira, que o Martins Pereira entrou também no roteiro da cidade, né? Martins Pereira, quando tem as visitas aí, ponto turístico da cidade. Ele está fazendo o trabalho está sendo perfeito. E para a gente fechar, a categoria de base que você falou, é o fator fundamental hoje para o time pequeno poder sobreviver, revelar e vender jogadores? Também, importantíssimo, porque sem a categoria de base, como é que você vai revelar? Contrata jogador. Agora termina o campeonato, dispensa. Vai vender que jogador, que jeito? Vai fazer um contrato longo? Fazer um contrato longo é o risco de ficar gastando dinheiro. E outras, todo mundo sabe que, de acordo com o valor que você se paga, que é o que você pode vender, né? É só 100 vezes ao valor do contrato que você pode vender. Senão, qualquer um chega e leva o jogador de graça. Então, você tem que
tem que trabalhar com a categoria de base, que inclusive, por enquanto, nem é clube formador não ainda. É. Eu falei sobre com o Renato Santiago. Ainda não é, mas estão lutando, vai conseguir, eles vão conseguir. E precisa ser, porque se não for clube formador, quando é vendido para um exterior, para lá não ganha nada, né? E isso dá um dinheiro, vocês sabem, os clubes grandes aí, quando fica torcendo para o jogador ser trocado de clube, porque aí ele acaba sempre ganhando. 5% lá do mecanismo de solidariedade que a FIFA chama, né? Isso, que é repassado ali para os clubes menores. Meu grande amigo Hélio Fontes, foi um prazer recebê-lo aqui no City Esportes, para a gente contar um pouco da sua história, dessa saga, dessa dureza que é, e que você foi presidente do São José Esporte Clube nesse período de 3 anos, mas participando muito mais aí, também como um dos fundadores da Associação Amigos do São José, e continue sempre presente, viu, apoiando o clube, que você tem história lá, você apoiou, você trabalhou, você fez realmente muita coisa boa aí pelo clube, é muito legal. E aqui a gente procura reconhecer isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Vamos falar mais aí em breve a respeito desse trabalho todo. Eu que agradeço, Carmo, de estar aqui, agradeço a todos que nos ouviram, nos assistiram, e vamos estar sempre juntos, pode ficar tranquilo aí, e pedir que todos continuem torcendo e valorizando e apoiando a SAF, que, como eu disse, uma hora vai subir e vai dar alegria para todos. E vai ser muito bom para todo mundo. Bom, esse foi Hélio Fontes, o nosso convidado do City Esporte desta terça-feira, um programa inédito que você acompanha aqui na City TV, canal 525 da Claro, no YouTube, também no nosso aplicativo. Depois você acompanha também as reprises durante a nossa programação diária aí, com muita coisa boa que a City TV tem para você, tá certo? Semana que vem a gente volta com um novo convidado, mais uma entrevista bacana para falar do esporte da região. Um abraço, gente, até mais.